Estou passando aqui para dar o recado da Mais Ágil para você. A Mais Ágil Assessoria faz com que você antecipe o dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço que está lá depositado parado. Você precisa de um dinheiro para antecipar, de repente, uma prestação de um carro, dar entrada num apartamento ou mesmo pagar uma conta. Entre em contato com a assessoria da Mais Ágil. Aqui embaixo, na descrição, tem um link que você vai direto para eles ou então o telefone que está passando aí nessa tarja. É simples, é rápido, a Mais Ágil em menos de 24 horas faz a antecipação dessa grana. Não perca o contato com a Mais Ágil, porque ela vai ajudar a você a ter aquele dinheiro que às vezes é necessário em certos momentos e está lá, guardado à toa, sem que você use. Mais Ágil, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. O Vasco esse ano chegou na semifinal da Copa do Brasil. No Campeonato Carioca também parou na semifinal. No Campeonato Brasileiro está entre os 10 primeiros colocados e ainda briga por uma vaga na Libertadores da América. Como é que você avalia o ano do Vasco? Mas principalmente falando de 4 personagens importantes do futebol do clube nessa temporada. O presidente Pedrinho, o atual executivo de futebol Marcelo Santana, o técnico Rafael Paiva e o jogador que chegou para ser o grande ídolo da torcida Felipe Coutinho. De 0 a 10, qual é a nota que você dá para esses 4 personagens? Eu fiz essa pergunta para a rapaziada que vai participar comigo aqui nesse Bom Dia Gigante, contando demais com a sua audiência e lembrando para vocês que a gente tem uma parceria com a 1xBet, a maior plataforma para apostas esportivas do planeta. Para você que ainda não fez o cadastro, é simples e fácil. No primeiro comentário fixado vai ter um link. Você clica, faz o seu cadastro e coloca a palavra promocional Vascaínos. Você vai ter a sua primeira aposta dobrada e um bônus de R$3.000 para ajudar a apostar com a 1xBet. Credibilidade, seriedade, casa de apostas, a melhor é a 1xBet, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E agora, solta a vinheta! Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa quinta-feira, chegando com muitas informações, opiniões e, claro, a sua participação. Deixe o seu comentário, mas antes disso, você que está chegando aqui pela primeira vez, é muito bom te ver por aqui, mas eu peço para você logo de cara fazer o seguinte: se inscrever aqui embaixo no canal. É de graça, não custa nada e você ajuda muito o canal Atenção Vascaínos para aumentar os nossos números. Estamos quase batendo, chegando à marca de 260 mil inscritos. Então é fácil, se inscreva no canal, aciona também as notificações, deixe o like nesse vídeo e sempre compartilhe porque ajuda bastante a chegar a outros vascaínos. Copie o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, espalha para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar e com muitas informações. Olha, o Campeonato Brasileiro para o Vasco faltam 6 rodadas para terminar essa competição. Mas o Vasco, durante toda essa temporada, teve muita situação, principalmente fora das 4 linhas. Mas eu quero falar um pouquinho sobre isso e também os jogos em si. Analisando o futebol do Vasco em 2024, ainda tem alguma coisa para acontecer. Quem sabe o Vasco não consiga chegar à Libertadores da América, coisa que não acontece há muito tempo. E nessa temporada, o Vasco teve 4 personagens muito importantes que estão hoje no futebol do Vasco. Primeiro, é claro, o presidente Pedrinho, que depois de muita bulha, muito imbróglio, conseguiu assumir de forma efetiva o controle da Vasco da Gama SAF. E aí ele foi ao mercado, demitiu o treinador da época, também acabou não tendo mais a possibilidade de manter o executivo que estava, foi ao mercado e trouxe Marcelo Santana, ex-presidente do Bahia, estava trabalhando no América de Natal e trouxe esse profissional para ser o executivo de futebol. Além disso, também efetivou o Rafael Paiva, que era técnico do Sub-20, como técnico profissional do Vasco até o final desse ano, pelo menos. E aí também teve a chegada de Felipe Coutinho, jogador muito querido por parte do torcedor, muito sonhado pelo torcedor a volta dele ao Vasco, e também o Pedrinho possibilitou essa situação da volta do Felipe Coutinho. E aí eu faço a seguinte questão aqui nesse Bom Dia Gigante, temático e contando demais com a sua participação e a sua opinião.
Qual é a nota de 0 a 10 você dá a esses 4 personagens? O presidente Pedrinho, o executivo Marcelo Santana, o técnico Rafael Paiva e também o ídolo Felipe Coutinho. Eu quero saber a sua opinião, mas também aqui da rapaziada do canal Atenção Vascaínos. Para abrir aqui esse Bom Dia Gigante, eu vou trazer a dupla do Tabela do AV, Marco Vasconcelos e Joel Silva, que opinam agora no Bom Dia Gigante. Fala aí, rapaziada! Alô, Emerson Rocha, um abraço para você e para toda a galera ligada neste Bom Dia Gigante. Tô aqui para preencher um questionário, falar sobre o seu pedido, né, de dar notas de 0 a 10 para os seguintes personagens do Vasco de 2024. Então vamos lá. Pedrinho, presidente Pedrinho. Eu vou dar uma nota 7 pro Pedrinho, porque ele assumiu um verdadeiro rabo de foguete, né? Nesse imbróglio judicial com a 777, foi corajoso nesse momento, né? Poderia receber muitas críticas, como recebeu, as aguentou e conseguiu aproximar a diretoria do departamento de futebol. O próprio Verratti deu entrevista pra gente falando que eles eram abandonados e com o Pedrinho isso melhorou. Então vou dar uma nota 7 pro Pedrinho. O Marcelo Santana, vou dar uma nota 5. Ele não conseguiu contratar à altura do que o elenco pedia, né? Todo mundo falava de um zagueiro que não chegou, mas em contrapartida ele conseguiu negociar jogadores que talvez não tinha nem tanto mercado. O fato do Serginho, do Zé Gabriel, entre outros. Então ele teve que enxugar e ao mesmo tempo contratar. Ficou no meio do caminho, digamos assim, nota 5 para ele. Bem, o Rafael Paiva eu vou dar uma nota 8. Assumiu um time totalmente às traças, na zona do rebaixamento, após um trabalho muito ruim do Álvaro Pacheco, e conseguiu, a 6 jogos do fim do Campeonato Brasileiro, brigar por uma Libertadores e levou esse mesmo time para a semifinal da Copa do Brasil. Lembrando que durante o caminho, perdendo peças importantes como David e Adson, por exemplo, tendo que reinventar a equipe, e a gente está falando de uma janela que não foi tão boa assim. E para fechar, Felipe Coutinho. Cara, eu vou dar uma nota 5 pro Coutinho, porque os jogos em que ele esteve em campo, se destacou contra o Atlético Mineiro lá na Arena MRV, na Copa do Brasil, mas a gente, é claro, esperava mais dele. Mas por tudo que envolve essa volta do Coutinho, o histórico que ele tem físico, e ainda vindo de um país muito diferente do Brasil em termos futebolísticos, de intensidade, eu vou dar uma nota 5 para o Coutinho. Eu sempre digo, Coutinho é para 2025. É claro que esse ano seria um ano de transição e de adaptação. Por isso, eu vou dar uma nota 5 para o Coutinho. Tá aí, portanto, as notas, Emerson. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau. Oi, Emerson. Bom dia a todos que nos acompanham aqui nesse BDG. Bem, você está fazendo hoje um programa temático aí com essas notas, as avaliações desses personagens importantes do Vasco na temporada. É difícil, né? A temporada ainda tem um pouquinho para terminar, mas claro que já dá para a gente trazer. Alguns não participaram do ano todo, né? Aliás, esses que você citou, Rafael Paiva pegou em determinado momento o time, o Pedrinho também assumiu depois, o Marcelo Santana foi o 3º diretor executivo do ano, e o Felipe Coutinho chegou também aí no meio da temporada. Mas acho que a gente consegue fazer uma avaliação. Para mim, o Pedrinho, eu vou dar uma nota alta, porque acho que ele tem muito mérito em vários momentos do Vasco, no mais complicado, teve coragem acima de tudo, teve a percepção de quem estava ali e acompanhamento aí do dia a dia do grupo, claro, com alguns erros, mas normais, acho que até pela situação, difícil acertar. Então vou dar uma nota 8 para o Pedrinho. Marcelo Santana, eu acho que ficou um pouco sem muita liberdade para fazer as coisas por causa do momento também difícil. Mesmo assim, a janela poderia ter sido com mais criatividade. Então vou dar uma nota 6 para o Marcelo Santana. O Felipe Coutinho, acho que também merece um 7, porque acho que ele, nos momentos importantes, estava presente ali nas decisões na Copa do Brasil, e natural o que aconteceu com ele em relação a essa parte física. Nada do que eu não imaginasse já. Então acho que 7 pela coragem que ele tem apresentado de estar dentro dos jogos, de participar ali no dia a dia, só pelo fato de ter retornado ao Vasco.
E o Rafael Paiva eu vou dar uma nota mais alta, nota 9. Não vou dar 10 porque a gente sabe que ele tem alguns equívocos, pelo menos na nossa visão, mas nossa nota 9 por todo esse trabalho, por ter levado ao Vasco à semifinal da Copa do Brasil, apesar de todas as dificuldades, todas as perdas e também nesse momento confortável, pelo menos no Brasileirão. Então é isso, Emerson. Um abraço a todos aí do BDG. Além desses dois, Marco Vasconcelos e Joel Silva, agora eu vou trazer uma outra dupla. Meu parceiro Sérgio Kindi e o narrador do canal Atenção Vascaínos, meu amigo Diego Monteiro, que vão também opinar aqui no Bom Dia Gigante. Qual é a nota de 0 a 10 para esses 4 personagens? Felipe Coutinho, Rafael Paiva, Marcelo Santana e o presidente Pedrinho. Com a palavra, Sérgio Kindi e também Diego Monteiro. Olá, Emerson, bom dia a todos do BDG. Bom, primeiramente, obrigado aí pelo convite, né, de estar mais uma vez aqui no BDG, um BDG temático. Então, já pedindo para a galera deixar o seu like, compartilhar essa live, é sempre muito importante para o canal. Então, vamos lá. Notas não é uma especialidade minha, né? É de vocês aí que sempre no pós-jogo tem ali a hora das notas, a avaliação de cada jogador, mas eu vou tentar entrar nessa discussão também. Bom, primeiro em relação ao Pedrinho, né? Eu acho que o saldo do Pedrinho esse ano é muito mais positivo do que negativo. Então eu vou dar uma nota 7 para ele. Eu acho que ele foi importante nessa reestruturação do Vasco, de ter afastado aí a 777. Mas enfim, tem algumas questões, como essa falta de comunicação me incomoda um pouco. Enfim, ter aceitado aí alguns jogadores contratados nesse meio de janela, então nota 7 para ele. Marcelo Santana, não gostei. Tá, até agora não me disse para que veio, nota 4. Em relação ao Paiva, nota 10. Eu acho que o que ele fez diante de todas essas circunstâncias é super válido. O Vasco está brigando por algo maior, nota 10. Felipe Coutinho está deixando a desejar, né? Nota 4 para o Felipe Coutinho, ainda falta muito a percorrer, ainda não chegou para que veio. Então essas são as minhas notas. Valeu, Emerson, obrigado! Bom dia, Emerson Rocha, bom dia, amigos ligados em mais um Bom Dia Gigante. Bom, algumas notas para personagens importantes do Vasco em 2024, começando pelo presidente Pedrinho. Eu acho que pode ficar com uma nota 8. 8 porque, por um lado, a gente precisa admitir que ele acertou em cheio quando ele entrou com ação para recuperar o Vasco do controle da 777, porque se mostrou que a situação poderia ser muito mais grave, né, se ele não tivesse tomado aquela medida àquela altura. Muita gente até falou que ele estava sendo precipitado, que o Vasco ia falir, que não ia ter dinheiro, mas eu acho que a gente estaria muito pior se ele não tivesse feito aquilo. Hoje as coisas estão caminhando, ele está conseguindo de alguma forma arcar com seus compromissos, mas também não chegam a um 10 porque, apesar de tudo, houveram erros que o time está pagando hoje em dia. O maior deles, por exemplo, nosso próximo personagem, Marcelo Santana, que para mim não passa de uma nota 2, 3, no muito. Ele tinha uma função, uma principal função, uma janela de transferências. Ele deixou claro que a janela do meio do ano é de correção, uma janela corretiva, né, de ajuste de rota. Ele não conseguiu trazer um zagueiro, ele não conseguiu trazer peças que de fato pudessem ajudar o time. Ele trouxe jogadores que ou mal jogam, ou quando jogam não dão resultado. E tá sendo pouco ativo, tá tendo pouca voz. Eu acho que não tá sendo bom o trabalho dele, não. Espero que se recupere, caso ele continue para 2025. Seguindo para Rafael Paiva. Rafael Paiva, eu acho que apesar dos erros, e o pessoal tá pegando no pé dele recentemente, merece também uma nota 8, porque se a gente tá onde a gente chegou, é graças ao Rafael Paiva. A gente sabe que o Vasco tem um elenco muito, muito limitado, e ainda mais com os desfalques que ele encarou ao longo da temporada, ele conseguiu realmente juntar as peças que ele tinha, e se não foi com bom desempenho, muitas vezes foi com resultado. E o que dá 3 pontos é o resultado. Às vezes você tem um desempenho e não consegue, né? E para fechar, o grande nome, Felipe Coutinho, que muita gente também tá pegando no pé. Cara, eu vou dar uma nota 6. Uma nota 6 porque, se fosse considerar o que a gente espera do Coutinho, realmente, ele tá muito abaixo. Ele não tá rendendo o que a gente espera do Felipe Coutinho. Mas quem a gente tem no nosso elenco hoje ainda não é o Felipe Coutinho. A gente sabia disso. Que é um cara que tá muito abaixo fisicamente, que vem de lesão, que não vem tendo uma sequência de jogos já há algum tempo. Mas eu espero sim, para 2025, que o Coutinho seja o Coutinho. O cara que a gente espera que resolva os jogos pra gente.
num primeiro momento, eu acho que uma nota 6 tá de bom tamanho. Mas se o Coutinho, para 2025, se no final de 2025 tiver essa mesma pergunta e eu tiver que dar uma nota pro Coutinho de 2025, ele estiver atuando do jeito que ele atuou esse ano, aí é uma nota 2, 3, porque a gente só espera muito de quem a gente acredita muito. E eu ainda acredito nele. Vamos ter paciência que ainda dá tempo. Beleza, pessoal? Valeu, Emerson. Um grande abraço. Segue o BDG. Fala, galera. Saudações vascaínas. Aqui é o André da Casa do Fritz. Venha, Penedo, venha nos conhecer e venha experimentar as nossas linguiças e salsichas, as típicas comidas alemãs. Espero vocês. Seja muito bem-vindo a Tornado Têxtil. Logo na porta você já encontra um amplo estacionamento. Trabalhamos com tecidos e aviamentos. Essa galera aí é nota 1000. Temos diversas cores e modelos. Temos rendas, elásticos e todo tipo de tecido. Tem a galera que facilita a forma de pagamento. E tem a entrega com qualidade e segurança. E olha, depois dos anúncios aí da Casa do Fritz e também da Tornado Têxtil, vou trazer aqui, para tirar um pouquinho do canal Atenção Vascaínos, um convidado especial aqui pra galera que participa, sabe que participa também comigo aqui no Bom Dia Gigante em algumas oportunidades. Meu parceiro Gustavo Portela, o mineiro vascaíno, também vai opinar sobre essa situação. E aí, meu camarada, sobre esses 4 personagens, Coutinho, Rafael Paiva, Marcelo Santana e Pedrinho, de 0 a 10, qual é a nota que você dá para esses 4 personagens? Fala pra gente, mineiro, bom dia! Salve, salve, meu amigo Emerson Rocha, salve galera do canal Atenção Vascaínos. Meu nome é Gustavo Portela, mineiro vascaíno, e tô aqui para dar de 0 a 10, né, para 4 personagens. Nota do Pedrinho, até aqui, início de novembro, nota 5. A nota boa é por ter entrado com a ação e nos tirado das mãos da empresa trambiqueira, que era a 777, que tá falida, né? Mas a nota ruim é pela péssima janela de transferências que fez no meio do ano. Então, um balanço, dou nota 5 e vamos cobrar bastante, hein, Pedrinho? Marcelo Santana, nota 0. Não vi nada do trabalho dele. Reforços bem ruins, num alto valor, né, os reforços do meio do ano. Enfim, não gostei. Espero inclusive que haja uma troca nesse comando aí pro ano que vem. Rafael Paiva, nota 8. Uma semifinal de Copa do Brasil com esse elenco aí, um 9º lugar de Campeonato Brasileiro, sem estar sofrendo nas últimas rodadas com este elenco, com o tanto de lesões que tivemos. Nota 8 para ele, um ótimo trabalho. Tem coisas para corrigir, mas um ótimo trabalho. E Felipe Coutinho, uma decepção, nota 4. Esse 4 é pelo gol contra o Flamengo e o gol contra o Atlético Mineiro na semifinal da Copa do Brasil. O resto, muito pouco, desanimador essa primeira temporada de retorno de Felipe Coutinho. Vamos esperar que 2025 seja diferente. Um abraço para todo mundo, tamo junto! E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante, um oferecimento do Supermercados Boa Sorte. A primeira informação não é nada boa. O meio-campo JP, que está integrado ao time Sub-20 do Vasco, disputando o Campeonato Brasileiro Sub-23, acabou passando por uma cirurgia no joelho e não vai jogar mais nessa temporada. Boa sorte e boa recuperação ao JP, que é um grande potencial da base do Vasco. Outra informação importante, ontem foi encerrada a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, com esses 2 resultados importantes. Você está vendo aí na tela os 2 placares e também com isso a classificação do Campeonato Brasileiro está assim, o Vasco ali dentro entre os 10 primeiros colocados, ainda brigando por uma vaga na Libertadores da América. Boa sorte pro Vasco, que ainda briga por uma vaga, e a gente fica aqui na expectativa, já que faltam 6 partidas pro Vasco encerrar a sua participação no Campeonato Brasileiro. E esse quadro foi um oferecimento do Supermercados Boa Sorte. Todo dia no Supermercado Boa Sorte tem promoção para você. Tem a segunda da limpeza, a terça do hortifruti, quarta da carne, quinta do laticínio, sexta da feijoada e no sábado e domingo o especial do churrasco. Qualidade, atendimento e melhor preço para você. Supermercado Boa Sorte com 2 filiais. Uma em Jaconé, Avenida Beira-Mar, sem número, Rua 96 AC. E a outra na Estrada da Praia Seca, 12.080, Praia Seca, Saquarema. Supermercado Boa Sorte em tudo.
tudo, boa sorte na vida. E outro recado importante é da loja Pompador. A Pompador é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos, uma loja no Barra Square, na Barra da Tijuca, onde você pode comprar perfumes importados, relógios, joias e acertar o presente para a pessoa que você ama. É na Pompador. Você não sabe onde fica? Tá aqui o endereço na tela. Avenida das Américas, 3555, lá no Barra Square, na Barra da Tijuca. O melhor atendimento é na Pompador. Tem até um relojoeiro lá para você consertar o seu relógio. A Pompador é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Siga eles no Instagram, @pompador_square. Eu tenho certeza que você vai ter muitas oportunidades e promoções, até porque agora em novembro tem a Black Friday, tem muita coisa acontecendo lá na Pompador, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E agora, para tudo que você está fazendo, eu vou trazer a dupla aqui, Jean Faísca e Flávio Dias, que também vão responder sobre essa questão hoje do Bom Dia Gigante. De 0 a 10, qual é a sua nota até o momento para o presidente Pedrinho, para o executivo Marcelo Santana, para o técnico Rafael Paiva e também para o craque Felipe Coutinho? Com a palavra, Jean Faísca e Flávio Dias. Fala, Emerson. Abraço para você e para todos aqueles ligados aqui no Bom Dia Gigante. Você me pede para dar notas a alguns atores do Vasco, alguns que fazem a história do Vasco. Eu vou começar pelo Felipe Coutinho, que realmente é uma grande decepção, está indo para o 10º jogo fora, mas decepção para o torcedor, porque eu, inclusive, até disse que dificilmente a gente poderia cobrar do Coutinho o que está se cobrando hoje. É um jogador que vem desde a Copa do Catar, envolvido com muitos problemas, e os ingleses do Aston Villa sabiam disso, o contrataram, mas sabiam que era um risco, o emprestaram para o Catar, e ele volta ainda precisando melhorar muito. É uma grande dúvida o Felipe Coutinho, é uma grande pena. Eu vou dar uma nota 5 para ele. Já em relação ao Marcelo Santana, é claro que a crítica é muito forte. Ele tinha dificuldade em relação a dinheiro no meio do ano, dificuldade para poder fazer negócios, mas quem tem bons contatos, quem tem conhecimento profundo, conseguiria contratar pelo menos um zagueiro e um atacante de lado. O Vasco fez contratações ruins, fez contratações fora de nível, e o trabalho do Marcelo Santana é muito contestado. E para ele também eu dou uma nota 5. Em relação ao técnico Rafael Paiva, eu acho que o Rafael faz um trabalho extraordinário com aquilo que foi dado a ele. Acho que o Rafael Paiva é um dos melhores treinadores hoje do Brasil, com limitações, claro, erra porque é jovem, mas conseguiu dar ao Vasco, com esse grupo aí, muita coisa para que de alguma forma a gente tenha até um final de ano melhor. Mas, em função de algumas escolhas, eu vou dar uma nota 7,5 para ele. Já o presidente Pedrinho, pela postura em relação à questão da 777, era para receber um 10. Mas é claro que por muita coisa que ele tem, por um primeiro ano de gestão, ele precisa ter um pouco mais de calma, e nós também. Mas, de qualquer forma, uma coisa que nós não temos é calma, que o torcedor do Vasco não tem é calma. Por isso que eu acho que tem que ser cobrado, sim, na questão da janela, do conhecimento do futebol, de poder fazer uma gestão um pouco mais aberta, transparente, mas de qualquer maneira a gente vê nos bastidores muita movimentação e a gente não pode opinar. Pela boa vontade, pela coragem, pela força que tem e por ter um potencial grande, como um grande ídolo que foi, para ter uma boa jurisprudência de agir, mas por alguns erros também que comete em relação principalmente à questão da comunicação, eu daria uma nota 7,5 também ao presidente Pedrinho. Valeu, Emerson. Grande abraço a você. Salve, Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. E olha que o tema do Bom Dia hoje, para fazer avaliação sobre esses 4 personagens do Vasco, eu tenho certeza que vai render e vai render muito. Começando pelo presidente Pedrinho, a minha nota é 7. Primeiro que eu não consigo avaliar, porque até agora eu não consegui entender qual é o tamanho do rombo que essa empresa norte-americana deixou dentro do Vasco. Eu não sei qual é a autonomia que o Pedrinho tem para poder exercer a administração que ele acha boa para o Vasco. Como o tempo dele à frente da instituição é pequeno, eu ainda vou avaliar como positiva. Lembrando que precisa melhorar e precisa conseguir alternativas. Marcelo Santana, o executivo de futebol, nota 0. Até agora, um trabalho pífio, um trabalho que não entregou absolutamente nada. A janela do Vasco no meio do ano foi completamente terrível. E se esse é o cartão postal do Marcelo Santana, eu confesso a você, torcedor, que está bem abaixo daquilo que o Vasco precisa. Rafael Paiva, eu dou nota 8.
pegou a equipe numa situação deplorável, depois de ser aí humilhado pelo rival, numa primeira oportunidade, depois de ser goleado pelo Criciúma, e fez uma campanha digna. Levou o Vasco até o G4 da Copa do Brasil, a semifinal, e no Brasileiro fez um campeonato sem sustos. Tem tudo para conseguir uma vaga, pelo menos na Sul-Americana, e ainda briga pela Libertadores da América. Acredito que erra, como errou no último jogo do Vasco aí contra a equipe do Botafogo, agora mesmo assim ainda tem crédito. E o Felipe Coutinho, infelizmente, ainda não conseguiu colocar em prática aquilo que o torcedor imagina. Dou nota 5. Acredito que vai precisar sim de uma pré-temporada para o ano que vem ganhar esse 10. Não tenho dúvida. Qualidade para isso tem de sobra. Agora, o momento do Coutinho é o momento de quem não joga. E se como não joga, fica muito difícil avaliar. Nota 5. Valeu, Jean, valeu, Flávio, obrigado pelas suas participações aqui no Bom Dia Gigante. Eu pergunto pra você, de 0 a 10, qual é a nota pro presidente Pedrinho nessa temporada 2024? Qual é a nota para o executivo Marcelo Santana, principalmente por conta da janela de transferência? E o técnico Rafael Paiva, que estava no sub-20, foi efetivado no profissional. E o ídolo Coutinho, que era muita expectativa na volta dele em 2024. Qual é a nota de 0 a 10 que você dá para esses personagens aqui no Bom Dia Gigante? Comenta aqui embaixo, que é muito importante a sua participação. E você que até agora ainda não se inscreveu no canal Atenção Vascaínos, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações, deixe o like nesse vídeo e compartilhe porque ajuda bastante. E você pode pegar, por exemplo, dados importantes sobre os personagens, principalmente o Coutinho e o Rafael Paiva, no aplicativo SofaScore. Você ainda não baixou o SofaScore? Na palma da sua mão você tem todos os números do Campeonato Brasileiro e todos os campeonatos pelo mundo. Nesse meio de semana tá rolando Liga dos Campeões da Europa, então você pode baixar o aplicativo da SofaScore nesse QR Code, está aí na tela, passe a câmera do seu celular, abra a sua loja de aplicativos e você vai baixar o melhor aplicativo de dados de futebol, é na SofaScore, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E você também pode ser um parceiro do canal Atenção Vascaínos, ajudando de uma forma simples e básica o canal. É passando a câmera do seu celular também nesse QR Code, o projeto LivePix é fácil e simples. Também tem um link na descrição desse vídeo, você clica ou então passa a câmera do seu celular nesse QR Code, vai abrir o site do LivePix. Você coloca o seu nome, a sua mensagem e a partir de R$3 você fortalece essa parceria com o canal Atenção Vascaínos e também o trabalho que é feito por aqui. Estamos desenvolvendo uma plataforma muito bacana para a temporada 2025, vocês vão gostar bastante. Estamos conversando, analisando, porque tem muita coisa boa para acontecer e, claro, contando demais com a sua ajuda e a sua participação através do projeto LivePix. Grande abraço a todos vocês. Daqui a pouco, meio-dia, tem live do meio-dia com Sérgio Kind lá no canal Ave Mais. Você que não conhece o Ave Mais, o card está passando aqui em cima do Acorda Vascaíno. Hoje de manhã tá muito legal, corre lá para assistir e, claro, deixa o like nesse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, que é muito importante para chegar a outros vascaínos. Hoje tem tabela do AV e AV News à noite com Flávio Dias com muitas informações aqui no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço a todos vocês, ótima quinta-feira. Eu volto amanhã ao vivo no Bom Dia Gigante, 10 horas, contando com a sua audiência. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui! Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!